Bem, eu continuo lendo Eu e o Inconsciente do Jung e, pelo que eu percebi, não tem muitas informações no YouTube, principalmente, que é onde nós procuramos normalmente as informações. Não tem muito material sobre o Jung de forma geral, não tem muito material sério, pelo menos, mas o que eu estou conseguindo entender, o que eu estou conseguindo assimilar, porque é uma obra complexa, não é uma obra simplista, não é uma obra, é uma obra complexa. Mas o que eu estou conseguindo assimilar, assim, então, que Jung fala, né, desse autoconhecimento, do início do processo do que ele chama de individuação, que é o processo de se tornar um indivíduo com características individuais, únicas, no meio do coletivo, no meio da sociedade, do coletivo, sem perder essa conexão com o coletivo, sem perder as suas características que são coletivas. Então, esse autoconhecimento adquirido pode levar a uma sensação de superioridade, que Jung diz que pode ser caracterizado como semelhança a Deus, o que eu não consegui entender muito bem, mas também é uma sensação de desamparo, que levaria à inflação da personalidade e desejo de poder e depressão, ou seja, como uma forma de compensação psíquica, quando essa sensação de desamparo levaria como uma forma de compensação psíquica a uma inflação da personalidade, a um desejo de poder para compensar e buscar de novo o reequilíbrio psíquico. E Jung considera esta aquisição de autoconhecimento e suas consequências um dos maiores conflitos vividos pelo ser humano. Em seguida, Jung faz analogia desse estado comprometeu acorrentado e a um crucificado, referindo-se a Jesus e ao personagem mítico. Ou seja, esse que começa o processo de individuação pode ser comparado ao Prometeu acorrentado, que tem constantemente seus órgãos devorados, e também a Jesus que está crucificado. Então, pelo que eu entendi, para Jung, são correspondências, como Jesus e Prometeu acorrentado, são fenômenos correspondentes a, esse estado de quando recém se começa a individuação e está se adquirindo primeiro o autoconhecimento. Porque Jung, ele realmente, na teoria dele, ele diz que, no fundo, o que o Jung diz é que o que acontece no macro acontece no micro. No fundo, ele também está dizendo isso. Ele está dizendo que os fenômenos da sociedade, eles têm correspondência com o inconsciente coletivo e com aspectos do inconsciente coletivo. Então, esse sofrimento do início do autoconhecimento seria também, segundo na visão de Jung, representaria semelhança a Deus no sofrimento. E ainda que tal indivíduo sente-se-á dono de uma chave de uma chave de segredos e quererá passar isso para os outros. E ainda diz que a própria psicanálise sofre dessa inconsciência ingênua de seus limites, ou seja, aquele que começa a descobrir, começa a fazer essas descobertas, por causa da identificação com o coletivo, e com essa colisão de estruturas do pensamento, ela projeta isso nos outros também. Ela acha que
ela acha que pode, que ela projeta, na verdade, a ausência disso nos outros. Ela acha que só ela sabe. Inclusive, isso leva como o indivíduo começa também a descobrir as suas sombras, ou seja, todos os seus aspectos reprimidos, ou porque Jung ele diz que ele fala sobre a unilateralidade da consciência, ou seja, que no processo de consciente a gente vai tornando cada vez mais forte e consciente um aspecto, porque não tem como pensar em tudo ao mesmo tempo. Então a consciência, ela seleciona e ela rejeita, obviamente, outras coisas para poder pensar em outras. E essas coisas que necessitam ser rejeitadas, porque não tem como pensar em tudo, elas vão sendo reprimidas. Então essas sombras que é o que foi reprimido, que é o que nós escolhemos não pensar, isso está tão bem escondido, foi tão reprimido, está tão bem escondido, que quando isso vem à tona, parece que só pertence a nós. Então pode causar uma depressão por achar que essa sombra habita só a gente, habita só que somos diferentes dos outros, que somos pessoas ruins. E eu acho assim que quando Jung fala quando começa assim esse processo de autoconhecimento e se sente dono de uma chave, de uma verdade, eu acho que Jung está falando dessa empolgação que se tem quando começa a ter contato com essas informações do inconsciente que foram reprimidas, tanto as que nos agradam como as que não nos agradam, né? Então isso também traria angústia devido ao contato com seu inconsciente, pois com isso não vem só a luz, mas vem também o que Jung chamava de sombras. E quanto mais coisas houverem reprimidas, maior a depressão. A meu ver, Jung explorou magistralmente o aspecto relativo da realidade. Se ele via a realidade em seu aspecto mais absoluto, eu não percebi ainda. Novamente, Jung separa quem adquire esse autoconhecimento em dois grupos: o otimista e presunçoso e o pessimista e tímido. Então ele sempre, por enquanto até agora, pelo que eu estou vendo na obra dele, ele vai por essa linha. Ele divide em dois grupos, em dois tipos: o tímido e o presunçoso, o expansivo, aquele que se empolga demais e o tímido. E por enquanto foi isso que eu tenho assimilado. É uma obra bem complexa, mas muito interessante. E como eu estava dizendo, o Jung, eu acho que ele explorou magistralmente o aspecto relativo da realidade. Então eu não sei, eu acredito que Jung realmente ele via a realidade dessa forma relativa. Ele não sei se ele considerava a realidade como algo absoluto em algum nível, em alguma esfera, eu não sei, mas me parece que não, me parece que ele realmente partia muito dessa linha do relativismo, assim, mas ele, como ninguém, acredito que como ninguém, explorou esse lado relativo da realidade.